Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou estar ensinando para vocês o bind, utilizando o DNS, utilizando o bind do Linux. Nós vamos estar trabalhando com o domínio senailab.int, onde a gente vai ter www.senailab.int. Esse www é uma máquina, que seria essa máquina aqui. A gente tem o SSH, que também é a mesma máquina, ssh.senailab.int. A gente pode usar o nome senailab.senailab. ssh.senailab.int, que representa o IP. Ou a gente acessa a máquina pelo IP, ou acessa a máquina pelo nome, e assim por diante para todos esses outros itens. Aqui eu coloquei as portas dessas máquinas, só para lembrar para vocês, Web 80, 22 SSH, e assim por diante. Aqui a gente tem a DMZ interna, onde são servidores internos, e aqui a rede interna. Aqui são os servidores DNS primário e o secundário, que a gente vai ver nas videoaulas, e a gente vai falar hoje sobre DNS primário e pesquisa direta e reversa. Pesquisa direta, você pesquisa pelo nome www.senailab.int e te diz o IP. A pesquisa reversa, que vai estar no DNS primário, você dá o IP, por exemplo, o comando ns lookup 192.17.1.251, ele diz quem é o IP, quem é o nome para você. Então, se você tem o IP, ele te fala o nome. Se você tem o nome, ele te fala o IP. Tranquilo? Aqui está representado nessa topologia os IPs de uma estação de trabalho. No caso aqui eu estou mostrando duas, mas nós vamos testar só com essa daqui. Ele é um Windows 7, tem o IP 192.17.1.24, o gateway dele, o DNS primário, que é essa máquina aqui, e o DNS secundário, que é essa outra máquina aqui. Tranquilo? Lembrando que essa primeira videoaula eu estou falando do DNS primário com pesquisa direta e reversa. Depois eu vou fazer a configuração, ensinar vocês a fazer a configuração. Apesar que já vai ter a configuração nele aqui apontando para onde ele vai criar e exportar o DNS secundário, tá? E aí depois a gente vai mexer nessa máquina. Nessa primeira videoaula só nessa daqui. Tranquilo? Bom, essa máquina, ele é esse computador aqui. DNS primário, esse squid. Então vou mostrar os endereços IPs dessa máquina, ETH0. ifconfig ETH0, só para que vocês tenham noção dos IPs da máquina que eu estou configurando. Esses são os IPs, é um 92.17.254, 1.254, se você olhar, bate com esse IP aqui dele mesmo. Tá aqui, ó, DNS primário. Perfeito. Os arquivos, tem três arquivos de configurações importantes aí, vim/etc, hostname, que é o nome do computador, isso é importante vocês configurarem, no meu caso é SRVL Firewall. Vocês têm que fazer a configuração do nome da máquina de vocês. Vocês vão configurar também um outro arquivo importante, que é o hosts, que é o mini resolvedor do Linux. Então você coloca 127.0.0.1, localhost, 192.17.1.254, se for IP do DNS primário de vocês, você coloca o IP dele, espaço, o nome do servidor, que no meu caso é o SRVL Firewall, ponto, o nome do domínio, senailab.int, espaço, o nome do servidor novamente. Gravou. Você vai entrar agora no aonde você configura, aponta os servidores DNS do computador Linux. É o resolve.conf. Aqui vocês têm que colocar a linha search e você coloca o domínio que vocês têm, que vocês querem pesquisar, senailab.int. Aí você coloca name server 192.17.1, que é o IP do servidor primário, e embaixo o IP do servidor secundário, que no nosso caso, ó, eu estou apontando, ó, o domínio que a gente tem. Vamos lá, primeiro rapidinho que já está mais fácil aqui. Então, search, rapidinho, e a gente está apontando aqui, ó, 192.17.1.254, que é esse cara, e na linha de baixo, a última linha, o 56, que é o DNS secundário, tá? DNS 1 primário, DNS 2 secundário, tá? Então fiz isso daí. Então acabei de explicar para vocês três linhas aí, três arquivos. O hostname é o nome do servidor, o hosts é o mini resolvedor, e o resolve é onde você aponta os servidores DNS que vocês têm. Tranquilo? Bom, e o arquivo de configuração, professor? Vim/etc. Já estou lá dentro da pasta, né? Estou dentro do etc bind, já estou lá dentro. Se eu digitar o comando pwd, ele diz onde estou. Estou lá. Agora eu vou fazer a seguinte configuração: vim/etc. Vim, o arquivo principal aí é o named.conf.local, e eu vou criar essa zona de pesquisa direta, que é o primeiro grupo. Então posso até comentar esse arquivo aqui, ó. Zona de pesquisa direta.
E aqui eu comento para que vocês entendam que a partir daqui é a zona de pesquisa indireta. Zona de pesquisa reversa. Bom, aí, onde está escrito aí, vou até numerar o arquivo, para ficar mais fácil a explicação. Na linha 3, na linha 2, eu estou dizendo que a zona, qual que é o nome do domínio. Não esqueça das aspas duplas, abre chave, fecha chave, abre chave na linha 2, fecha chave na linha 6. O type master, eu estou dizendo que esse é o primário. Se estivesse escrito aí type slave, seria o secundário, que é o que a gente vai fazer nesse computador aqui, ó. Estou mostrando com o mouse, tá? Então aqui a gente tem aí nessa linha aqui type master, que ele é o primário, file, o arquivo, onde vai estar o arquivo de configuração, você tem que criar esse arquivo. Você vai criar esse arquivo já baseado em outro arquivo, que já está pela metade pronto, já vem no Linux. E essa linha 5 aí, a low transfer, é a linhazinha aonde vocês vão utilizar para dizer qual vai ser o servidor DNS secundário. Então você vai botar o IP aí, que ele vai exportar as configurações desse DNS para o DNS secundário. Agora a pesquisa de zona inversa, você é facinho também, você vai fazer as configurações aí, o nome da zona. Você vai colocar, como ele é reversa, veja que ele inverteu. Em vez de eu começar com 192.17.1, eu comecei com .1.17.92.inaddr, in-addr.arpa. Então, o reverso você faz dessa forma. E você não usa o IP do host, só usa o IP da rede. Então, repare que é classe C, /24, então usa os 3 primeiros octetos. Só que da forma inversa, que é o reverso aí. Ponto 1, beleza? No de vocês fazem a mesma coisa. Type master, que ele é o DNS primário, a pesquisa reversa de DNS primário. O file, a linha file indica o arquivo de configuração da pesquisa reversa. E o allow transfer, eu informo o IP do DNS secundário, que eu vou exportar as informações. Feito isso, grava. E agora sim, vocês têm que criar os arquivos de configuração. Lembra? Esses 2 arquivos se vocês precisam criar. Onde tem a linha 4 e a linha 11, vocês precisam criar esse heavy.senilab.int e o db.senilab.int. Então vamos criar baseado em arquivos que já existem. Então você faz um cp db.local, esse você vai fazer uma cópia e vai criar aquele db.senilab.int. Cria esse arquivo e faz uma outra cópia de outro arquivo, que é o db.127. Você cria o db, o heavy.senilab.int. Cria esses 2 arquivos. Já criou os 2 arquivos? Criei. Agora você vai editar vim/etc. Já estamos lá, né? db.senilab.int. Aqui eu vou numerar as linhas para ficar mais fácil também. Na linha 5, você vai alterar onde tem escrito aqui, ó. Vou com o meu cursor. Teria localhost aqui, você coloca senilab.int, não esquece desse ponto. E senilab.int é o nome do seu domínio. Root você mantém, ponto, e coloca o nome do seu domínio, não esquece do ponto final também aqui. Vem aqui, na linha 12, você coloca o teu nome de servidor aqui, ponto, o seu nome de domínio, não esquece do ponto final aqui, e vai colocando os IPs aí das máquinas de vocês. Tá? Não esquece de colocar o IP apontando o nome do servidor e em A, e aí você coloca o IP do servidor, que é a máquina local. Aí você informa que, olha, quando alguém perguntar por www, qual que é o IP? Aí ele sabe. Então, na rede de vocês vão colocar o IP do www aqui. Do SSH, vocês apontam o IP aqui. Se vocês notarem, eu puxar um pouquinho para cima e diminuir a tela, tá batendo tudo direitinho, né? Ó. Puxar um pouquinho aqui, ó. Tá batendo, ó. Vou vir aqui pro www. Ele está dizendo que é o 251. Então bate, é o 251. O SSH na linha de baixo aqui, ó, linha 16, bate com essa imagem aqui que é o 251 também. E o FTP? FTP, ó, bate. O FTP não está batendo aqui, que eu coloquei que o FTP, ele é o 252 aqui. Vamos ver como é que está funcionando ou se está errado. É que o FTP eu não estou usando também. Poderia estar em qualquer lugar porque não tem o serviço de FTP. Mas digamos que ele esteja para bater e funcionar, vamos dizer que ele vai responder pelo 252.
eu posso mudar aqui, né, pessoal, na imagem. Não, como a imagem já está certa, eu vou mudar aqui. Não gosto de fazer isso na aula em andamento, mas vamos lá. 252, depois eu vou precisar alterar lá no outro computador. Perfeito. Coloquei 252, está batendo, e o proxy está no 254, está certinho. Então gravo. Então vocês vão fazer as configurações aí na máquina de vocês, conforme os IPs dos servidores, né? Lembrando, né, pessoal? Essas configurações aí, que é desse arquivo que eu acabei de mostrar, é de pesquisa direta. E não esqueça, você aponta o nome, né? Linha 15, www, coloca o IP do www, o SSH, o IP do SSH, o FTP, o IP do FTP, e assim por diante. Todos os serviços que vocês tiverem na rede, vocês queiram resolver por nome. E o de pesquisa reversa? Então é o rev que a gente criou. Lembrando que esse nome você pode colocar qualquer nome, só que tem que bater com o arquivo que você apontou lá. Você vai fazer a mesma coisa, na linha 5 aqui, vai trocar localhost, colocar o nome do domínio, não esquece do ponto aqui no final, root você mantém e coloca o nome do domínio aqui também. Aqui, na linha 12, vai colocar o nome do servidor, .senailab.int, que é o nome do domínio, ponto no final, e aqui é a mesma coisa, só que aqui é o seguinte, você usa o final, aqui é o número do IP, na pesquisa direta você usa a rede, aqui você usa o host. Então só usa o IP do host em PTR, que é a pesquisa reverse, ponto de reverso, e aqui você coloca o nome do domínio da máquina que vai estar lá, o www.senailab. Se alguém perguntar, quem que é o 92.17.1.251? Aí ele fala, é o www.senailab.int. Não esqueça dos pontos finais aqui, ó. Tem ponto. Normalmente os alunos esquecem de colocar. Então você faz isso, colocando o número, o último octeto aqui, como a barra 24, nesse caso, vocês colocam o último octeto. Se fosse o barra 16, você usaria os dois últimos octetos. Mas vamos basear nesse exemplo, que é um barra 24, eu ponho o último octeto, que é o IP do host. E esse põe o nome PTR e o nome das máquinas aqui que vocês vão apontar. Tranquilo? Gravou isso aqui. Vocês vão fazer dois itens importantes. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Dois itens importantes aí. Vocês vão abrir o terminal 2. Tá vendo o terminal 2? Vou dar um Ctrl C. Abro o terminal 2. Dito o comando tail /var/log/syslog, deixa ele aberto, volta ao terminal 1, para ir ao terminal 12 é Alt F2 e volta para o terminal 1. Então /etc init.d /bind 9 restart. Aí você restarta o serviço e você vai ver que ele vai dar, se tiver algum erro, ele vai dar nessa tela no terminal 2. Eu voltei para o terminal 2 para ver se tem algum erro. Tranquilo? Então é onde vocês vão verificar erro, já foi ensinado isso em sala de aula. Volto aqui. Está tudo testadinho, funcionando. Vou testar aqui, ó, NS. Vou vir no outro aqui que eu tinha acertado, né? Vamos voltar aqui. O reverso. Lembra que eu alterei o 56, que é o FTP. O FTP vai ser o 252. Então tem que alterar aqui também. E aí sim eu dou um restart. Bom, NS Lookup. Quem que é www.nslookup é uma ferramenta que faz pesquisa, né, por pesquisa direta e inversa. Quem é www.senailab.int? Então ele me diz que é o 251. www é o 251, repare aqui, ó. Aí eu pesquiso para ele quem que é esse que a gente acabou de alterar. Quem que é o FTP? Ele vai dizer que é o 252. Aqui embaixo, ó, mostrando que é o 252. Tranquilo? Aí eu pergunto para ele, quem que é o servidor de e-mail? A gente não fez. Quem que é o proxy? Então ele mostrou que é o 254. Repare que aqui é 254 e está mostrando a última linha aqui, ó, name. Então mostrou. E se eu perguntar para ele, já fiz todas as perguntas. O www, se eu perguntar só o SSH agora, que eu não sei se eu perguntei. SSH, ele vai dizer que é o 192.17.1.251. Quer ver? Ó, 1251. Perfeito, pessoal? Então, pô, tá funcionando. Agora, a gente precisa ir na estação de trabalho. Windows 7. Eu configuro lá a placa de rede e aponto para o servidor DNS. Rapidinho eu faço isso daqui. Aponto aqui, ó, para o servidor DNS. Aponto o servidor DNS, 92.17.1.254. Esse é o secundário, que a gente não mexeu ainda, mas apontei. E se eu vier fazer os testes aqui, ó, tentar abrir uma página de internet, e eu colocar aqui o endereço www.senailab.int, ele já resolve para mim, ó, está funcionando.
tanto pelo nome. Se eu quiser vir pelo nome, eu posso vir pelo nome também, que a gente acabou de ver aqui. É http:// o IP 192.17.1.251 e dou um Enter e abriu também. Então ele fez tanto a pesquisa direta como a reversa. E aí eu posso, só para matar a charada, usar o SSH também e usar o SSH para acessar o put, em vez de ir pelo IP, né? Em vez de vir pelo IP, que também funciona, 92.17.1.251 vai funcionar, né? Pedir o nome. Eu posso vir pelo nome. Eu fui pelo IP, ssh.senailab.int. Também vai funcionar. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Nessa primeira videoaula eu queria demonstrar essas coisas para vocês aí. Aguarde as próximas videoaulas onde eu vou mostrar o DNS secundário agora. Então, configurei o DNS primário com pesquisa direta e reversa e já apontei para quem vai ser o DNS secundário. Tranquilo? Aguarde as próximas videoaulas.